O presidente da República, Jair Bolsonaro, editou o decreto que viabiliza o pagamento do Auxílio Emergencial 2021. A medida detalha regras necessárias para a operacionalização e para a manutenção do pagamento do benefício. O pagamento vai ser realizado de maneira automática, ou seja, independentemente de requerimento, desde que atendidos os requisitos de elegibilidade que foram estabelecidos em dezembro de 2020. Esse é um fato, então, que a gente trouxe ao longo da semana, o anúncio das aprovações do auxílio emergencial, e esta regulamentação nada mais é do que um passo desse processo para que o pagamento aconteça. A previsão de que o dinheiro caia na conta é 4 ou 5 de abril, de acordo com o anúncio do próprio presidente da República, feito ontem. Todos os detalhes, então, estão já colocados neste regulamento da lei e não houve nenhuma alteração em relação ao que a gente vinha divulgando, aos valores, por exemplo, e também a quem tem benefício, Menos gente do que quem recebeu da última vez e menos também o valor também menor do que a última vez. Vamos ver se realmente no dia 4 ou 5 de abril, estamos aí em 26 de março, então daqui a praticamente uma semana, daqui a uma semana, dia 2, no domingo e segunda-feira, de acordo com a data divulgada pelo presidente da República, que deve acontecer este pagamento. Vamos aguardar. Pagamentos do auxílio emergencial devem começar na primeira semana de abril. A informação completa chega agora de Brasília com Luciana Verdolim. Olha, o presidente Jair Bolsonaro confirmou ontem que o pagamento da segunda rodada do auxílio emergencial começa mesmo no início do mês de abril, entre os dias 4 ou 5. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, explica que ainda aguarda a regulamentação do pagamento para definir data e também quem será beneficiado. Ele explica que a estrutura já está montada, por isso a liberação deverá ser muito mais rápida agora nesse ano. São pessoas que, se a gente ficar 10 dias fechado, no dia 5 de abril, na segunda-feira, daqui a 2 semanas, teria a maior aglomeração da história. O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem 3 bilhões de reais para santas casas e hospitais filantrópicos. O diferimento, ou seja, o adiamento do pagamento de impostos do Simples Nacional por 3 meses, abril, maio e junho. E disse que o novo Pronamp, que é aquele programa de manutenção do emprego, vai beneficiar bares e restaurantes. Os primeiros, segundo ele, a serem atingidos por medidas de isolamento adotadas pelos governadores e prefeitos. Sabendo que o desemprego, o fechamento de empresas, parte diretamente de quem pratica o lockdown. O presidente afirmou que o problema é que quem defende o fique em casa, na maior parte das vezes, não está tendo problemas financeiros. Ficar em casa sem salário, daí, obviamente, essas pessoas, esses chefes executivos, seriam pressionados pelos respectivos servidores. E, com toda certeza, a medida seria diferente. O posicionamento do presidente Jair Bolsonaro frente à pandemia tem gerado muitas críticas lá no Congresso Nacional. Ele admitiu que a semana tem sido complicada. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, cobrou uma nova postura do governo e sinalizou com a possibilidade até de medidas amargas serem necessárias para corrigir o que ele chamou de erros primários. Ontem, para tentar selar a paz, o presidente chamou Lira para o encontro aqui no Palácio do Planalto. Bolsonaro fez questão de levar o presidente da Câmara ao final do encontro até o carro e garantiu que tudo está em paz. Eu conversei com o Lira, não tem problema nenhum entre nós, zero problema. Ele falou alguma coisa? Zero. Conversamos sobre muitas coisas. E o que nós queremos, juntos, é buscar maneira de contratarmos mais vacinas. É na ponta da linha, fazer que chegue as informações que as vacinas estão sendo realmente aplicadas. Chamou a atenção o fato do presidente ter se deslocado juntamente com vários ministros ontem aqui no Palácio do Planalto, exatamente onde ficam todos os jornalistas. De Brasília, Luciana Verdolim. O presidente Jair Bolsonaro enfrentou uma semana muito difícil. Ele começou tentando mudar
a postura em relação às medidas que são necessárias para combater a Covid-19. Fez um pronunciamento em que focou basicamente em vacinas, na necessidade e na intenção de se esforçar para trazer vacinas para todos os brasileiros. Depois fez uma reunião com alguns governadores alinhados a ele, com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, com o presidente do STF e com o objetivo de promover a união no combate à pandemia. Nessa reunião, muitos dos presentes disseram a ele que toda essa mudança de postura deveria incluir também a aceitação do isolamento social como uma medida de prevenção para que os casos não continuem subindo, né? Mas esse é um ponto que bate de frente com as convicções do presidente, o que ficou bastante claro nas declarações feitas ontem por ele. Apesar do que ele disse, até o ministro da Economia, Paulo Guedes, ontem em apresentação na comissão do Senado, deixou claro que isolamento social é uma medida importante e que cabe ao governo procurar soluções econômicas para mitigar os impactos dessas medidas. O presidente sofre aí os primeiros sintomas do efeito colateral do apoio do Centrão. Realmente uma semana movimentada. Por aqui não dá para morrer de tédio, não. É assim, cada semana tem a sua novidade e os seus efeitos, né? O presidente negocia a possibilidade de manutenção do seu grupo chamado ideológico e principalmente o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e em seguida o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. É assim essa negociação. Foi uma semana de mudanças, inclusive de postura do governo. Agora, o presidente e todo o governo se direcionam na possibilidade de vacinação em massa. Esta é a única porta de saída, a porta de emergência. Agora, o controle total da pandemia e o que seria resultado daquela reunião com os chefes de poderes, isso não vai sair. O Supremo vem definindo cada vez mais, de uma forma mais segura, de que prefeitos e governadores é que estão no comando. O presidente traça as linhas básicas e vai se aperfeiçoar no fornecimento de insumos e apoio aos governadores e vacina.